crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? A minha semana foi super legal, porque eu comecei a pesquisar sobre uma nova matriz religiosa para trazer para vocês. E foi super divertido, aprendi muita coisa e vou tentar passar um pouquinho disso que eu aprendi para vocês hoje, combinado? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você pegar aquele seu material usual de anotações, o seu caderno ou a sua folha, aquele material que você já está acostumado a usar, o seu lápis ou a sua caneta. E aí a gente volta para começar a nossa aula, combinado? Pega lá o seu material. Você se lembra sobre o que nós estávamos falando na semana passada? Vamos relembrar um pouquinho? Na semana passada nós vimos como o budismo e o confucionismo surgiram e como eles influenciaram as culturas japonesa e chinesa. Nós vimos então que essas religiões, o confucionismo, que não é exatamente uma religião, mas sim uma filosofia, uma forma de pensamento, e o budismo influenciaram todo o desenvolvimento da sociedade oriental e muitas coisas, inclusive, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, dessa forma de pensar, de se organizar. Foi super divertido, mas hoje nós vamos aprender sobre uma nova religião. Nós vamos aprender sobre uma religião que veio de outro continente, do continente africano. Isso mesmo. E nós precisamos sempre lembrar que a África não é uma coisa só, não é um país, é um continente. Por isso, nós vamos ler juntos agora uma pequena explicação sobre esse continente africano. Acompanhe a leitura comigo. A África é o terceiro continente em extensão territorial, com 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 20,3% da área total da Terra. Então, a África, esse continente enorme, com 54 países, tem muito para nos ensinar. E um pouco disso vem através da religiosidade, essa cultura religiosa africana. Mas na África não existe só a religião de que nós vamos falar hoje. A África, assim como a América, passou por um processo de colonização e muitas religiões se desenvolveram lá. Quando nós falamos de islamismo, no vídeo que nós assistimos, o professor explicou para nós que boa parte dos negros escravizados trazidos para o Brasil eram muçulmanos, então eles eram da religião islâmica. E lá na África nós também temos muito islamismo, muitos países são muçulmanos. Então, vamos acompanhar a leitura desse trecho? No continente africano, do ponto de vista religioso, predominam o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Eu vou pedir para você copiar esse pedaço do texto, que é bem importante e você precisa lembrar.
No continente africano, nós temos um deserto muito grande, muito importante, que é o deserto do Saara. E muitas vezes, quando nós vamos nos referir ao continente, nós falamos do norte da África, que é a parte que fica acima do Saara, e a África subsaariana, que é o que fica abaixo desse deserto. Então vamos acompanhar mais um pedacinho do texto? No norte da África, a religião predominante é o islamismo, e na África subsaariana, o cristianismo é a maioria. Na Etiópia, por exemplo, se encontram as igrejas cristãs mais antigas do continente. O continente africano passou por um processo de colonização, semelhante ao que aconteceu aqui. Mas aqui no Brasil nós tivemos uma colonização portuguesa. Então os portugueses vieram, colonizaram e outro pedaço da América do Sul foi colonizado por espanhóis. Então nós temos aqui muito da cultura portuguesa e espanhola. No continente africano foi um pouco diferente. Vários países tiveram colonização de vários outros países. Então, por exemplo, nós temos os protestantes muito presentes lá devido a essa colonização. Vamos ler mais um pedacinho do texto? O cristianismo protestante também se encontra presente devido à colonização inglesa, alemã e holandesa. Então, os alemães, os holandeses e os ingleses também colonizaram parte dos países africanos. Dentro desses 54 países que compõem a África, então, nós temos várias formas de colonização diferente. Então, várias religiões chegaram lá. Aqui no Brasil, nós tivemos a primeira religião estrangeira chegando, o cristianismo católico, com a colonização dos portugueses, e no processo de imigração as outras religiões foram chegando. O continente africano aconteceu uma coisa bem semelhante. A diferença é que aqui pouco das religiões indígenas foram mantidas, enquanto que no continente africano as comunidades conseguiram manter bastante das suas crenças tradicionais, como nesse pedacinho do texto que nós vamos ler agora. As religiões tradicionais africanas continuam sendo praticadas pelas comunidades e mesmo por aqueles que migram para a cidade ou para outros países. Esse pedaço do texto é super importante, então eu vou pedir para você copiar também para a gente não esquecer.
As religiões tradicionais africanas, quando chegaram em solo brasileiro, deram origem a uma nova religião. Essas crenças chegaram aqui pelo processo de escravização e aqui deram origem a uma religião nova que foi criada aqui no Brasil a partir desses conhecimentos das religiões tradicionais africanas. E é sobre essa religião que nós vamos ver um vídeo a seguir. Acompanhe o vídeo lá comigo. É muito comum as pessoas terem dúvidas sobre qual é a diferença de espiritismo, umbanda e candomblé. Na verdade, são religiões completamente diferentes, né? O espiritismo, ele nasce enquanto filosofia, não enquanto religião. Ele nasce enquanto uma doutrina, uma filosofia, na época do Iluminismo, de Kardec, na Europa, em 1850, né? Em que Kardec começa a questionar os eventos paranormais, extrasensoriais, que ele via acontecendo, e metodologicamente transforma essas experiências, que ele conduz de forma muito científica, em livros que vão virar as obras básicas da doutrina espírita. Hoje o espiritismo é considerado religião, tanto que até no censo brasileiro você pode se dizer espírita. Hoje o espiritismo é considerado religião, mesmo que ele não tenha um altar, que ele não tenha um ritual específico, a própria doutrina, o dia em que você vai no centro com a leitura do evangelho, a preleção, a abertura de trabalho, a palestra em si, encerramento, o momento do passe, o momento da fluidificação da água, os trabalhos de mesa, hoje o espiritismo já é considerado uma religião. No espiritismo, no contato com o público no geral tem contato com a palestra e o passe. Os passes com seus mais diferentes fins, seja o passe de desobsessão, o passe curativo, todos os tipos de passe. E fica a parte da incorporação para o trabalho fechado de mesa, em que ocorre a doutrinação dos espíritos que precisam ser encaminhados, dos obsessores que acompanham os consulentes daquela casa. No candomblé, não tem nada a ver com o espiritismo. O candomblé é uma religião africana que veio da África, foi trazida para o Brasil, na qual existe a incorporação de orixás, que são as divindades de Deus. No candomblé não há consulta direta, não há espírito conversando com o consulente, os orixás não falam. Eles vêm com aquelas roupas lindas, as festas no candomblé, os momentos públicos do candomblé são realmente festas, em que a música, a comida, a bebida, as roupas, são roupas muito paramentadas, que é uma reprodução do ritual que existia na África, em que os orixás vêm em terra e trazem a sua bênção, o seu axé para todos os filhos daquela casa e todos aqueles que vêm acompanhar o trabalho na roça de candomblé. O atendimento direto é feito pelo pai de santo ou mãe de santo daquela roça por meio da jogada de búzios. Não existe a incorporação de espíritos humanos no candomblé, que é o oposto do espiritismo. O espiritismo não tem orixá, não tem incorporação de divindade, só tem incorporação de espírito humano, de mentores e de necessitados. No candomblé, a gente vai ter só a incorporação do orixá. Daí a Umbanda surge como uma religião brasileira que junta isso tudo. Na Umbanda, a gente tem a incorporação dos orixás, que também não falam, da mesma maneira, que vem em terra para trazer o seu axé para a sessão que vai iniciar. Mas logo depois, que é o forte do trabalho da Umbanda, é o trabalho com os guias de Umbanda, que são espíritos que já encarnaram, espíritos humanos, que depois de desencarnarem, se unem a uma falange e retornam como mentores, como mestres, como guias, para auxiliar os seus médiuns nas suas encarnações e por meio deles ajudar os consulentes. Na Umbanda, a gente tem pouquíssimos trabalhos fechados, algumas casas têm os trabalhos de esquerda fechados, que são os trabalhos de Exu e Pombagira, mas na maioria das casas hoje todos os trabalhos já são abertos aos consulentes, então na Umbanda a gente vai ter trabalhos abertos com incorporação de orixá, incorporação de guias que vão fazer um atendimento direto de passe, limpeza, desobsessão, descarrego e cura também
do consulente, da pessoa que chega na casa de Umbanda para ser atendida, e tudo de forma gratuita. Que esse é o lindo da religião, né? Que é uma religião que faz o bem gratuitamente. Então, o candomblé, essa religião de matriz africana, surge aqui no Brasil. Vamos acompanhar a leitura desse texto que explica um pouquinho disso pra gente? A palavra candomblé significa dança, ou dança com atabaques, e é uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Esta religião cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. É uma religião de matriz africana que se constituiu aqui no Brasil. E ela foi muito importante dentro da construção da sociedade brasileira. O candomblé foi uma forma de manutenção e resistência da cultura negra no Brasil. Então, manter essa religiosidade, manter esse culto aos orixás, foi uma forma de resistir a todo preconceito, a toda violência que os negros sofreram ao longo da história. Começaram com a violência do processo de escravização, depois o preconceito, o racismo, e manter essa religiosidade foi uma forma de manutenção da sua cultura e de se manter fortes e resistentes a todo esse momento de muita violência que os negros sofreram e sofrem até os dias de hoje. Infelizmente, no nosso país, a violência contra a população negra ainda é uma realidade. E manter a sua cultura viva é uma forma de resistir a esse processo de racismo. E uma outra contribuição interessante vem da música e da alimentação. Muito daquilo que a gente considera tradicional brasileiro veio dos terreiros de candomblé. A música brasileira, a música popular brasileira, o samba, nasceu dos atabaques. E a própria alimentação. Você já deve ter visto em algum vídeo, em algum programa de televisão, falando, por exemplo, do acarajé, das comidas que as baianas fazem. São comidas que elas têm a sua origem dentro dos terreiros de candomblé e hoje são consideradas comidas tradicionais, típicas brasileiras. Então, muito da nossa música e da nossa alimentação vem desse movimento de resistência dentro desses espaços de religião africana. E nós vimos em outras aulas que o candomblé, assim como outras religiões de matriz africana, não tem um livro sagrado, ele vem da tradição oral. E outra coisa importante da tradição oral são ensinamentos. Ensinamentos que muitas vezes não têm relação com a religiosidade. São ensinamentos que vêm dos nossos ancestrais e são passados para nós através da tradição oral. E que trazem muitas coisas importantes para o nosso dia a dia. E falando nisso, hoje nós vamos ver alguns provérbios tradicionais africanos que vieram para o Brasil e têm muitos ensinamentos para nós. Então pega lá o seu material de anotação que você separou no início da aula e nós vamos falar um pouquinho sobre esses provérbios africanos. Para começar, eu vou pedir para você anotar o enunciado dessa nossa atividade. Os povos africanos, assim como tantos outros, utilizam-se de provérbios para repassar ensinamentos. Copia lá que eu te espero.
Agora nós vamos copiar alguns provérbios africanos. Você copia o provérbio e pula 5 linhas para ter um espaço para desenhar depois, combinado? O primeiro provérbio que você vai copiar é: o macaco, mesmo coberto com a pele de um carneiro, é sempre um macaco. Copia lá que eu te espero. Próximo provérbio é: pouco a pouco a lagarta consegue devorar a folha da árvore. Copia lá no seu caderno. Não esqueça de pular as 5 linhas para você fazer o desenho, a ilustração depois. E aí copia o próximo. Ser feliz é melhor do que ser rei.
sua tarefa essa semana, além de fazer a ilustração desses 3 provérbios africanos, você vai escrever 3 provérbios que você conhece ou que os adultos aí da sua casa conhecem. Eu tenho certeza que eles conhecem muitos para te contar. Então, durante a semana, você vai copiar esses 3 e vai ilustrar. Então, copie esse enunciado para você não esquecer que essa é a sua tarefa dessa semana. Infelizmente, quando nós falamos de religiões de matriz africana, como o candomblé, nós precisamos falar de uma coisa que já deveria ter acabado na nossa sociedade, mas que infelizmente ainda existe, que é a intolerância religiosa. Nós já falamos um pouquinho sobre a intolerância religiosa quando nós começamos a falar sobre as organizações religiosas, lá na nossa primeira aula sobre esse conteúdo, quando nós falamos sobre a legislação e sobre a liberdade religiosa. Mas dados mostram que as religiões de matriz africana ainda são as que mais sofrem violência pela intolerância religiosa. Para além de colocar um apelido, de tirar sarro da religião do outro, as religiões de matriz africana são atacadas diariamente no Brasil. Nós temos terreiros de Umbanda e de Candomblé que são incendiados, pessoas que são atacadas na rua. Já tivemos inclusive casos de crianças que foram atacadas com pedras na rua por serem praticantes de religião de matriz africana. É muito triste nós termos que falar isso no ano de 2020, mas ainda faz parte do nosso dia a dia e da nossa realidade. Por isso, eu vou convidar você agora para assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre a intolerância e sobre a importância de nós conhecermos a religião do outro para desenvolver o respeito e podermos viver numa sociedade onde a intolerância não seja mais uma prática diária. As religiões de matrizes africanas são parte da diversidade religiosa do Brasil. Dentre algumas dessas manifestações, que têm como referência a cultura trazida pelos africanos durante mais de 300 anos de escravidão, estão Catimbó, Cabula e principalmente Umbanda e Candomblé, que se propagaram com mais intensidade pelo Brasil. Desde sua chegada ao Brasil, esses praticantes foram alvo de perseguições por manifestarem a sua fé. Mas ainda hoje, em 2015, os episódios de intolerância religiosa fazem parte do cotidiano.
No contexto da década internacional de afrodescendentes, a ONU Brasil destaca essas manifestações brasileiras e de forte ligação com a África. De acordo com o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. O Candomblé é uma religião de matriz africana, portanto, seu nascedouro, sua fonte está na África e em diversas regiões africanas, sobretudo no sudoeste africano, se constituiu no Brasil como sendo uma religião onde se cultuam divindades africanas. E essas divindades africanas, de origens diversas, se identificam com elementos da natureza, com sentimentos, com emoções. O Candomblé é uma religião que se constitui de processos sincréticos que foram constituídos a partir da sua relação com a Igreja Católica, o cristianismo, a partir da sua relação com cultos, vivências, saberes e a própria cultura indígena já existente aqui. A Umbanda também é uma religião brasileira, irmã do Candomblé. Eu costumo dizer que a África e o Brasil se casaram e tiveram 2 filhos, o Candomblé e a Umbanda, que cresceram, se desenvolveram, adquiriram personalidades próprias. A Umbanda tem uma outra forma de sincretizar. Além dessa constituição candomblecista ou africanista, a Umbanda promove outras relações com o misticismo de uma forma geral, com valores ciganos, com valores kardecistas, com valores hinduístas muitas vezes, e ela cria também outras liturgias. Nós temos umbandas aqui no Brasil mais africanistas ou africanizadas, temos umbandas mais kardecizadas, ou seja, onde as práticas são mais alinhadas com o chamado kardecismo, espiritismo. E temos umbandas mais místicas, onde o culto oriental, o culto a valores, o culto a deuses e personalidades egípcias, hinduístas, também é reconhecido. Para os detratores das religiões de matriz africanas, está todo mundo no mesmo saco. Umbanda e Candomblé são, entre aspas, classificados como macumbeiros. Então, para eles, o ataque é uniforme, não faz diferença nenhuma. O Brasil viveu mais de 350 anos de escravidão. Então você teve africanos escravizados no Brasil, e que era a ampla maioria da população, até a República. Após a abolição e a República, os negros a maioria, você vê todo um movimento eugenista que cresce no Brasil, de tornar o Brasil mais branco de identidade com a França, né? Europeia, e tenta fazer aí um movimento importante de observar que toda essa cultura ela é criminalizada, seja do ponto de vista da religiosidade, seja do ponto de vista da cultura mesmo, né? O samba é marginalizado, a capoeira é criminalizada, a prática religiosa ela é criminalizada. Então, se você tem uma construção eugênica e que só os valores brancos de civilização da Europa é que tem a ver com o cristianismo, né, obviamente você vai estigmatizar todas aquelas práticas religiosas que não tem a ver com essa valor de civilização. A África está muito presente, né, no seio da construção da religiosidade. Mas isso é tirado sempre, ao ponto que Moisés, que era um africano, que nasceu no Egito, se transformou no Charles Sourhoust, né? Aquele branco que todo mundo está atrás dele. Ainda recebe os mandamentos, né, no Monte Sinai, que está na África até hoje, lá no Egito. De acordo com o último censo de 2010, menos de 1% da população brasileira pratica as religiões de matrizes africanas. Mas esse número não condiz com a realidade, já que ele não expressa a quantidade de pessoas que, juntamente com outras religiões, frequentam os cultos de matriz afro. A recorrência dos episódios intolerantes tem a ver com a diversificação do campo religioso brasileiro, que a gente sabe, o último censo de 2010 mostra que
a religião hegemônica, que é o catolicismo, vem decrescendo. Isso vem abrindo espaço para uma certa diversificação do campo religioso, em que o grande aumento são dos evangélicos. E os afro-brasileiros, os afro-religiosos, eles são, nas estatísticas oficiais, eles são menos de 1%. O que vários especialistas têm dito, e eu concordo, é que esses números das religiões de matriz está subestimado. Está subestimado. Há que se fazer pesquisas mais cuidadosas da maneira como isso vai ser perguntado, onde a gente possa chegar mais perto digamos, da fé, da religiosidade brasileira. A pessoa que vai declarar sua religião, ela não permite declarar mais do que uma religião, entendeu? Como se só fosse possível ter uma religião, quando a gente sabe que em muitos terreiros, até muito recentemente, vários cultos eram realizados na Igreja Católica. Com o objetivo de estudar e divulgar o trabalho desenvolvido nas casas, uma pesquisa realizada pelo Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente da PUC-Rio mapeou 847 barracões do Rio de Janeiro. O resultado foi divulgado no livro Presença do Axé, que revelou também o mapa da intolerância religiosa. Grande parte das perguntas foi a localização, se a casa era legalizada, se não era, quantas pessoas frequentavam a casa, quem eram, digamos, os religiosos da casa, quantos eram, se a casa fazia algum trabalho social nas imediações, se quando dava uma grande festa, quantas pessoas compareciam, o que faziam nessas festas, ou seja, informações de localização e de funcionamento. Mas, além dessas perguntas que versavam especificamente sobre isso, o Conselho Religioso da Pesquisa resolveu que tinha que ter uma outra, que era se a casa tinha sofrido algum episódio de discriminação ou de intolerância religiosa. Como as respostas foram muito minuciosas, deram muitas informações, a gente pôde também identificar quais eram as formas de intolerância mais recorrentes, quem eram os agressores, quem eram as vítimas, a localização das manifestações de intolerância. Então nós temos um mapa da intolerância também, né? Será que essa é uma atitude religiosa ou existe por trás disso um projeto de poder? Para combater a intolerância, praticantes de várias religiões participam desde 2008 da caminhada em defesa da liberdade religiosa. Nós temos uma manifestação que ela é feita anualmente, né? Todo terceiro domingo de setembro. Esse ano vai ser no dia 20 de setembro, na Orla de Copacabana, onde vem pessoas de várias religiões, né? E também populares, que não tem a ver com religião nenhuma, e pessoas do exterior, onde na verdade não é só bom para a sociedade brasileira, mas um exemplo para a sociedade mundial, onde na própria base as pessoas de várias religiões diferentes, com vários cantos diferentes, sua forma, sua identidade diferente, mostram que é possível conviver juntos. É esse clima que nós temos que construir cada vez mais na sociedade. Não é esse discurso de raiva, de ódio, né? Não é isto. É possível conviver juntos e respeitar a diversidade das pessoas. Essa é a riqueza desse país. E é nisso que nós vamos insistir. Pois é, a intolerância é uma realidade muito triste aqui no nosso país. Mas, como nós vimos aí nesse vídeo da ONU Brasil, existem várias possibilidades de trabalho, vários projetos, vários programas de diferentes entidades do governo, das Nações Unidas e muitas organizações populares, regionais que estão lutando para acabar com a intolerância religiosa. Eu tenho certeza que você já aprendeu que a gente tem que respeitar a forma de crer de todo mundo e que cada um tem o direito de acreditar naquilo que decidir que é melhor para a sua vida.
Quando a gente é criança, a gente acompanha a religião da nossa família. E muitas vezes, depois de adulto, nós continuamos nessa religião. Mas é importante nós conhecermos a diversidade, entendermos como essas pessoas pensam, para que a gente respeite essa forma de pensar, essa forma de acreditar, essa forma de se organizar. O respeito é a base de tudo. E é ele que vai construir uma sociedade melhor, para vocês, quando vocês estiverem adultos, para os seus filhos, para os seus netos e para as futuras gerações. Por isso, eu tenho certeza que você vai me ajudar a construir um mundo melhor, onde a intolerância religiosa não exista mais, não é mesmo? Mas nós encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Nós aprendemos muito sobre esse continente africano, sobre como esse conhecimento chegou aqui no Brasil e algumas religiões que se desenvolveram aqui. Na semana que vem nós voltamos para falar mais um pouquinho sobre as religiões africanas que se construíram aqui no Brasil e se desenvolveram e que nós temos hoje aí presentes nas nossas comunidades. Fiquem bem, lembrem de lavar as mãos várias vezes por dia, tomar muita água e nós nos encontramos na semana que vem para mais conhecimento sobre a diversidade religiosa do mundo.